Fronteira agrícola é uma expressão utilizada para designar o avanço da produção agropecuária sobre o meio natural. Se por um lado esse processo movimenta a economia brasileira, por outro, acarreta consideráveis prejuízos ambientais. Expansão da fronteira agrícola é o tema de hoje do Viver Ciência. A expansão das fronteiras no Brasil é antiga, data do século XVIII. O processo teve início com a busca por minerais, sobretudo o ouro, com incursões rumo ao interior do país. Com o fim do ciclo do ouro e, posteriormente, da borracha, a agricultura ganha força econômica e deixa para trás a função de simples subsistência. Então, a agricultura passa a ser um fator interessante para substituir essa economia, que começou a ficar enfraquecida. Então, a agricultura passa também a incorporar também, você começa a determinar várias áreas do Brasil para produzir alimentos, para suprirem outras regiões que já estavam bastante habitadas e potencializadas em termos industriais, em geral no litoral, na região sudeste do país. O processo foi se intensificando gradativamente e, em meados do século XX, foram fomentados programas governamentais para ocupar regiões de forma estratégica e aumentar a produção de alimentos. Nesse momento, boa parte da população do Brasil vivia no meio rural. E aos poucos, no decorrer do século XX, essa população vai migrando para a cidade. É aí que você começa a ter uma fronteira agrícola com muita tecnologia, incorporação de tecnologia para produzir alimentos, mas o homem em geral, né, vamos chamar o homem do campo, a população rural ela começa a se mover para a cidade. Mas a expansão da fronteira agrícola não foi de todo benéfica para o Brasil. Ela acarretou prejuízos permanentes a diversos biomas, como o cerrado. E nesse processo que a gente fala de ocupação do Brasil, que vai de sul ao norte, o cerrado no meio. O cerrado ocupando uma grande região, 2 milhões de quilômetros quadrados, ou 200 milhões de hectares, bem central, né, ocupando mais ou menos em torno de 11 estados da federação, um deles, o principal, o estado de Goiás. Então o cerrado ele foi praticamente atropelado nesse processo, não houve nenhum planejamento de mantê-lo nativo, né, com as feições originais. Uma área que se viu muito apropriada para essa ocupação antrópica, né? Essa ocupação humana para fins rurais, produção de alimentos. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre expansão de fronteiras agrícolas. Os nossos convidados são o doutor em Sociologia, pesquisador e professor da UFG com experiência em Sociologia Rural e Sociologia Ambiental, Fausto Miziara, e a mestranda em Ciências Ambientais, Poliana Vilela. Olá. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Bom, nós somos às ruas de Goiânia para saber quais são as dúvidas da população sobre o tema de hoje. Vamos à primeira pergunta. Meu nome é Ricardo Batista. Eu gostaria de saber qual a importância da agropecuária para a economia goiana. Professor Fausto, por favor. Bom, a importância da agropecuária ela é enorme. Começa que o próprio processo de ocupação do espaço se deu basicamente a partir dessa expansão da agropecuária, nos diversos momentos e diversos períodos que Goiás passou. Agora, é importante lembrar que a agropecuária ela não se esgota ao meio rural, ela não se esgota a agricultura e a pecuária. Na verdade, o que se convencionou chamar hoje em dia é o chamado complexo agroindustrial, que envolve as indústrias tanto a montante quanto a jusante, ou seja, as indústrias que fornecem produtos para a agricultura e que consomem os produtos da agricultura. Então, se você pensa no complexo agroindustrial, você vai ver que isso tem um forte impacto também na cidade. Existem diversas interpretações, diversas formas de você computar o peso desse complexo agroindustrial no estado de Goiás. Mas eu arriscaria dizer que é da ordem de 50% da riqueza, do PIB produzido aqui em Goiás. Porque nós devemos lembrar que isso envolve também o setor de serviço, né? Por exemplo, quando uma máquina estraga, ela tem que ser consertada, no comércio, casas da lavoura, coisas do gênero. Então, é muito grande, Goiás é um estado e é muito bom, positivamente voltado para a agropecuária. Vamos à próxima pergunta.
Meu nome é Cristiano Fernandes. Eu queria saber quais são os prejuízos que as monoculturas podem causar ao meio ambiente. Poliana, por favor. Bom, com relação à monocultura, são vários os impactos ambientais que trazem para o meio ambiente. Então, primeiramente, nós temos a degradação do solo, né, o desmatamento, né, primeiramente tem a questão do desmatamento, retira-se a cobertura original do cerrado, a questão do desmatamento, da degradação do solo, física, biológica e quimicamente. Então, nós temos o empobrecimento do solo, o uso dos agrotóxicos, eles contribuem para o empobrecimento do solo e também atrapalham as questões dos lençóis freáticos. Outra questão são as questões são relacionadas aos recursos hídricos, né, principalmente ao curso d'água, uma vez que a monocultura ela exige um grande aporte de irrigação. Isso pode trazer problemas ao rio, né, trazendo assoreamentos, brigas por questões de outorga de água e entre outros processos ambientais. Com relação à questão social, né, embora nós temos um aumento da nossa economia, como foi dito na reportagem, o êxodo rural, o problema com os pequenos agricultores é bem enfatizado. Então, por um lado, nós temos a geração de riquezas, por outro, nós temos a preocupação com o meio ambiente. Então, temos que tratar essa questão. As principais monoculturas que nós temos hoje em Goiás são da soja e da cana-de-açúcar, é isso? Depende do que você considera como monocultura, porque a própria pastagem é uma monocultura, né? Então, a grosso modo, 70% da área ocupada pelas atividades humanas é pastagem e 30% são essas culturas anuais, como soja, milho. E aí depende, porque você tem mais de uma safra, então uma mesma área pode ter soja na primeira safra e milho, por exemplo, na segunda safra. Mas são os principais produtos, sim. Vamos à próxima pergunta. Meu nome é Luciano Aragão Economia. Gostaria de saber se houve algum estudo prévio para a liberação das culturas transgênicas aqui em Goiás. Na verdade, a questão dos transgênicos, ele é tratado nacionalmente. Você tem uma estrutura, né? Você tem o CNT-Bio, que é o órgão encarregado de fazer essa análise, e você tem, então, uma legislação nacional. Isso começa no final da década de 1990, né, e se intensifica muito. Hoje em dia, para o país como um todo, cerca de 90% da soja, por exemplo, é transgênica. Ok. O Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em 2 minutos. Ainda hoje, você vai entender como se deu a expansão da fronteira agrícola em Goiás e quais foram as consequências desse processo. E ainda vai conhecer o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG, o LAPIG,